E aí galera, como é que vocês estão? Shalom a todos! Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que é a ciência, né? A verdadeira ciência, quais são os pilares dessa verdadeira ciência e falar um pouquinho sobre como surgiu, da onde surgiu a ideia da existência de um vírus, tá? Então é o seguinte, primeiramente, como que a gente sabe se algo é científico, se é verdadeiramente científico e não só taxado de científico sem ser? Para isso acontecer, ele tem que estar, essa coisa que está sendo tratada tem que estar debaixo de 3 pressupostos, são os pressupostos da ciência. O primeiro deles, o primeiro pressuposto, é de que aquele estudo, aquilo ali tem que haver uma experiência. Então, só é científico se houver realmente, de fato, uma experiência. Segundo, essa experiência ela tem que ser comprovada por 2 ou mais pessoas, né, que são testemunhas, tem que testemunhar aquilo ali de fato. E o terceiro pressuposto é de que pode ser repetida em qualquer outro momento por quem quer que seja. Então, qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outro momento da história, ela pode repetir aquilo ali, se ela tiver, vamos supor, os equipamentos necessários, ou alguns experimentos nem precisam de equipamentos, né? Ela só faz aquilo ali e comprova, tem como fazer a experiência, tem como ter testemunhas e tem como ser repetido aquilo ali. Se encaixou nos 3 pressupostos juntos, é científico de fato. Caso contrário, não é científico, ele só é taxado de científico. Se eles encaixar só em 2 pressupostos, já descarta, tá? Um exemplo é a ida do homem à lua. Gente, vamos só analisar os pressupostos. Primeiro, eles dizem que houve uma experiência, beleza? Eles dizem que houve, né? A gente não tem como comprovar se houve, porque eu não tenho como fazer isso na minha casa, você não tem como fazer na sua, muito provavelmente. Segundo, dizem que houve testemunhas. Dizem que houve. Então tá, vamos supor que ele se encaixou nos 2 pressupostos. Vamos pro terceiro ponto? Pode ser repetida ou foi repetida em algum outro momento? Não. Não é científico, é uma fraude. É simples. Tá? Então, assim, só um ponto. Não vou aprofundar nessa questão da NASA ou qualquer coisa que seja, só um ponto para vocês pegarem. Outro ponto que eu vou dar, que eu inclusive dei em outro vídeo que eu fiz, foi da questão de você conseguir, durante o dia, de manhã, à tarde, você conseguir olhar o sol de um lado e a lua do outro lado. Quando isso não poderia acontecer, teoricamente, uma vez que se aqui é sol, aqui no Brasil é sol, no Japão é lua e vice-versa, né? Então não haveria essa possibilidade de a gente conseguir praticamente todos os dias do ano ver sol e a lua no mesmo momento. Não faria sentido, de acordo com a ciência, com o que é mostrado para a ciência, pensando logicamente, não faria sentido. Mas essa experiência de você conseguir ver o sol e a lua no mesmo momento, né? Ali, na hora que você tá vendo, você olha para um lado e você vê o sol, você olha para o outro e vê a lua. É uma experiência, você tem como fazer aquilo ali. Aquilo ali pode ser testemunhado por 2 ou mais testemunhas, no dia a dia mesmo, e pode ser repetido em qualquer outro momento da história. Pode ser feito, enfim, foi feito, é feito e pode ser feito futuramente. Então isso é científico, isso é ciência de verdade, tá? Para ser algo científico, ser ciência de verdade, tem que estar dentro desses 3 pressupostos. Tirando isso, além disso, vamos agora para outro ponto que eu quero que vocês entendam. É que a ideia de vírus, vamos pensar com o que é falado pra gente, né? Vírus são seres acelulares, ou seja, não são constituídos por célula, eles não possuem célula, porque teoricamente eles são menores do que uma célula. Na ciência também é falado que todo ser vivo é constituído por célula. Portanto, um ser que não é constituído por célula não é considerado um ser vivo. Aí eles têm aquela questão, né? Aquela história toda de não, é uma exceção. Aí na biologia tem a briga de quem a defende que é, de quem defende que não é, e não sei o que, é uma briga, mas é uma exceção. Então agora,
A gente vai pegar tudo. Você pode pensar de uma bactéria tem célula na bactéria, tá? De uma bactéria enfim, todas as células do nosso corpo, ao corpo do ser humano, a árvores, tudo. Pense em tudo que for ser vivo, tudo que for vivo, porque possui célula. Agora vai ter que ser anulada essa questão desses seres viventes por causa de uma única exceção. Ai, meu Deus, essa exceção é fenomenal, é científico, é revolucionário a gente pensar assim, cara, é ilógico, é irracional, entendeu? Você pensar, se você parar pra realmente refletir aquilo ali, deixar toda a ignorância, deixar todo o ego, todo o orgulho, tudo, desacreditar que tudo que foi passado, desconstruir tudo que foi passado pra você, programado, né? Tudo que foi explicado pra você, assim, passo a passo, aquilo ali, para que você tivesse condicionado a pensar da forma como eles querem que você pense, você desconstrói tudo isso, você para pra analisar e refletir as coisas por si só, você olha e fala assim, não faz sentido, cara, não faz sentido. Então, a ideia é essa, tá? Do que é e do que a ciência fala que é, do que o MEC fala que é, do que o MEC passa que é, né? Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, na escola, eles falam que é assim. Agora, tem uma coisa que não é falado nas escolas, que não é falado pelo MEC, que não é falado pela ciência, que não é divulgado na mídia. É como surgiu essa ideia. Da onde surgiu, através de quem surgiu. E eu vou explicar pra vocês quem foi que postulou a ideia desse ser, tá? A ideia foi pregada por um cara chamado Louis Pasteur, que foi o mesmo cara que inventou o leite pasteurizado. O cara é um gênio, né, pra inventar o leite pasteurizado. O leite pasteurizado foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa era, né? Contém alta ironia, tá? Eu tô sendo bem irônica, pra quem não percebeu. Mas, assim, o cara era o cara da bactéria, uma vez que ele inventou o leite pasteurizado. Então, acontece que chegou um momento, numa guerra que tava uma revolução, uma discussãozinha besta, não foi guerra tipo Primeira, Segunda Guerra, nem nada do tipo, foi algo besta que tava tendo entre a Alemanha e França e eles estavam querendo, apareceu um surto de uma doença e eles estavam querendo culpar um ao outro e etc. Tá. Acontece que o governo da França, instituição não tão explícita assim, chegou pra Louis Pasteur e falou assim, cara, nós precisamos de você, e ele falou, então tá, eu tô junto. Então foi assim, o cara pegou e falou assim, eu tenho a solução, e a solução vai ser a gente criar um novo patógeno, e eu vou dar a solução pra esse novo patógeno. Na época, vale lembrar que na época ainda não existia um vírus, né? O que existia até então eram só bactérias, ele era o cara da bactéria, e ele pegou e falou que ele ia criar esse novo patógeno. Olha só o que o cara fez. Ele pegou um cachorro, ele tá brincando com o negócio aqui. Então ele pegou um cachorro, ele atou verticalmente o cachorro num poste. E aí ele pegou um líquido de um animal morto, ele passou esse líquido por um filtro, que é usado em laboratórios para não passar bactéria, um filtro que não passasse bactéria. E aí ele pegou o líquido que foi filtrado, ele colocou numa agulha, né, uma seringa, e injetou no cérebro desse cachorro. Obviamente, o cachorro não ia reagir bem a um líquido de um animal morto, né? Que é um veneno de um animal morto. Então, como ele não ia reagir bem, consequentemente, ele apresentou problemas. Então, esse cachorro latiu, esse cachorro convulsionou, espumou pela boca e, por fim, ele morreu. E aí ele pegou e deu o nome de raiva pra essa doença que esse cachorro apresentou. Ele deu o nome de raiva. Então, ele falou que essa raiva era causada por um ser que era 1000 vezes menor do que uma bactéria. Esse ser se chamava vírus, que vinha do latim e significava veneno. Olha só a relação, né? O veneno que ele usou do animal morto é exatamente isso. E aí ele colocou o nome de veneno para esse patógeno novo que ele criou, falou que era 1000 vezes menor do que uma bactéria e falou que ele tinha a solução para esse vírus, né? E aí ele criou o antídoto dele lá.
Acontece que é o seguinte, ele pegou um grupo, ele organizou um grupo de estudo, né, controlado de cachorros. E aí ele fez assim, ele separou grupos que ele taxou de vacinados e não vacinados, entendeu? No grupo que ele taxou de vacinados, que foi o que ele criou o antídoto para aquilo ali, ele não aplicou o veneno. E ele falou que tinham sido vacinados, obviamente, falou que tinham um antídoto e, portanto, eles não pegaram a doença. Agora, no grupo que não foi vacinado, ele colocou o veneno, ele injetou o veneno. E os animais, os cachorros, consequentemente, morreram com a doença que ele injetou no cérebro deles. Foi assim que surgiu a ideia de vírus. Então, pra quem fala que esse cara é um gênio, um cientista brilhante, um cara brilhante, o cara é um nojento. Ele cometeu fraude em todos os estudos dele. Cometeu uma fraude massiva. E isso não sou eu quem falo. Tá no livro que se chama The Private Science of Louis Pasteur. Vou deixar a foto do livro aí. Esse livro mostra, na verdade, que ele fez por trás. Porque ele cometeu um erro de escrever tudo em diários paralelos aos livros que ele fazia. E esses diários foram guardados, digamos assim, as 7 chaves pela família dele, porque eles tinham recebido grande dinheiro pra não divulgar o que estava escrito ali. Só que um parente dele decidiu que não ia ficar de boca fechada e pegou e cagou pro dinheiro e foi lá e apresentou esses diários para um professor chamado Gerard Jason, da American Princeton University. E aí o professor, obviamente, também não ficou quieto com o que foi apresentado para ele. E ele escreveu um livro que continha esses diários do Louis Pasteur, mostrando a fraude massiva que ele cometeu nos estudos dele, incluindo essa ideia desse surgimento do vírus. Então, assim, antes dessa ideia que ele postulou, não havia ideia de contágio, entende? A medicina que era muito usada era a medicina hindu, o conhecimento hinduísta da época, que era muito bom, né, a respeito da medicina, né, de medicamentos naturais e etc. E nesse conceito dessa medicina não havia essa ideia de contágio, havia a ideia de energia, de uma energia baixa, energia alta, enfim, demasiadamente alta, e dessa forma essas energias acabavam afetando diretamente o corpo, que é o que a gente vê em casos de frequências, né? Frequências eletromagnéticas afetando nossas células e das frequências eletromagnéticas criando uma excreção, fazendo as células gerarem uma excreção de algo que é o veneno em si, entendeu? Não um animal, não um ser menor do que uma célula que sai voando por aí e matando as pessoas, mas um cocôzinho, digamos assim, das células, entendeu? Então, assim, essa ideia toda do vírus, da existência do vírus, foi uma fraude. Estão entendendo? Não foi algo criado e desenvolvido ou pensado por alguém que tinha equipamentos suficientes. Até porque, na época que ele fez, o que ele desenvolveu essa ideia foi em 1890, uma coisa, foi nessa época mais ou menos. Não havia microscópio eletrônico nessa época, só havia microscópio óptico. E o microscópio óptico não conseguiria ver o tamanho que seria 1000 vezes menor do que uma bactéria. Agora, é porque assim, o inteligentão, o cara, o gênio, dono o fera nas bactérias, não anteviu a chegada do microscópio eletrônico. Quando chegou o microscópio eletrônico, que eles puderam ver o que era realmente 1000 vezes menor do que uma bactéria, porque lembrando, Louis Pasteur falou que o patógeno que ele tinha criado, que ele tinha desenvolvido, que ele tinha descoberto, que é uma mentira, né, era 1000 vezes menor do que uma bactéria. E quando chegou o microscópio eletrônico, quando foi desenvolvido e eles foram ver o tamanho, o que seria um ser menor, 1000 vezes menor do que uma bactéria, ainda era um componente, um constituinte da bactéria. Não era um ser acelular que saltava de um canto para outro, ou enfim, patógeno que ele tinha criado, né, cujo nome é veneno em latim. Mas ainda uma parte da bactéria, entendeu? Então é uma fraude, isso tudo, essa ideia toda é uma fraude. Eu não digo que as doenças que eles dizem que são causadas por esse patógeno sejam mentirosas, de forma alguma. Mas a causa é outra.
Não é esses seres que eles estão falando, porque a ideia deles era exatamente de desenvolver, de impor uma solução, para fazer com que futuramente as pessoas, obviamente, quando eles dissessem que algo foi causado por causa desse patógeno, elas esperassem a solução, e essa solução seria do sistema, né? Seria uma solução que o sistema, grande solucionador, grande Deus, daria para as pessoas. E não a fé, né? Tirando a fé totalmente das pessoas, além de fazê-las acreditar na questão das variantes, na questão de cepas, uma vez que elas acreditam na existência desse ser. Então, foi essa a ideia do surgimento, foi assim que surgiu esses seres, esse micropatógeno em específico, e foi uma fraude. Não aconselho a acreditar nisso, tá? Mas eu pretendo trazer aqui mais detalhadamente essa questão do contexto atual e a relação com o que realmente tem causado isso. Ademais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha agregado a vocês, e até a próxima.